Olha, agora é hora de estreia aqui no Sol News. Toda quarta-feira exibiremos o quadro Seu Direito. A cada semana, um novo assunto jurídico será abordado. Então, produção, roda a vinheta aí. E hoje o nosso tema é pensão alimentícia. E eu já estou aqui com o advogado Dr. Vitor Simão, que a partir de então passa a comandar o quadro Seu Direito. Boa noite, Vitor. Faça aqui o toquezinho da sorte. Bem-vindo à TV Sol. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui de fazer essas participações, que tem o objetivo de deixar a população bem informada, ou seja, ter um interesse público, uma utilidade pública hoje aqui. Boa noite. Com certeza. Boa noite, Everton. Boa noite, você de casa, né? Queria agradecer de antemão, né, o convite e dizer que estamos aqui para cada vez mais aproximar quem é de casa, né, do direito, né, que às vezes é um pouco distante da população, mas a gente está aqui para desmistificar algumas coisas. Muito bem. Olha, eu já vou começando com a seguinte pergunta, a pergunta de praxe. O que é a pensão alimentícia? Bom, Jefferson, a pensão alimentícia, né, ou os alimentos, é um direito previsto no nosso ordenamento jurídico, certo? No artigo 1694 e seguintes do nosso Código Civil, e também é previsto pela Lei de Alimentos, que é a lei que segue o rito, né, da ação de alimentos. Então, é algo que é bastante comum no nosso dia a dia, né, tanto da advocacia quanto da população, e é algo bastante corriqueiro que às vezes dá uma certa dor de cabeça, né? Bem, e como requerer, ou seja, como solicitar, como ter acesso a essa ferramenta da pensão alimentícia? Olha, a forma correta, né, de se ter acesso à pensão alimentícia é através de uma ação chamada ação de alimentos, né, proposta perante o judiciário, onde se comprova a necessidade, a possibilidade do agente requerente, né, e do agente que vai pagar essa pensão. Então, geralmente, os pais, né, ou avós, de forma complementar. É interessante a participação de um advogado, de um profissional da área, é obrigatório? Como é que fica essa questão? Sim, né? Para se propor a ação de alimentos, precisa sim de um advogado, né, de um acompanhamento jurídico, e você deve sim procurar um advogado de sua confiança para que seja possível requerer esse direito, né? Então é bastante importante o acompanhamento de um profissional. Muito bem, mas a pergunta é, quem tem direito a essa ferramenta? Ou seja, quem pode solicitar a pensão alimentícia? Bom, em regra, né, quem deve solicitar a pensão alimentícia são os filhos, os ex-cônjuges ou ex-companheiros, né, no caso da união estável, que devem solicitar caso achem-se que não tem condições de manter ali o mínimo necessário, né? Aquela dignidade de vida, estudar, comer, se vestir. Os alimentos servem para isso, para garantir o mínimo existencial. Ou seja, muita gente pensa que isso só é para filhos, né? Ou seja, o benefício é de pai para filho, de mãe para filho, mas não é bem assim. Não, o dever é dos pais pagarem os alimentos para os filhos. Porém, há também a possibilidade, de forma complementar, dos avós, quando os pais não podem, né, pai ou mãe, né, não podem arcar com os alimentos, os avós podem, de forma complementar, arcar com esses alimentos. Também pode requerer os ex-cônjuges, no caso de casados, né, no civil, como diz no popular, mas também os ex-companheiros, no caso de união estável. Muito bem. Fora os pais, é obrigatório a voz, ou seja, a linha sucessória da família, pagar caso o pai ou a mãe não tenha essa condição e consiga comprovar isso? Sim, desde que entre com a ação de alimentos e que se comprove que o pai ou a mãe não consegue arcar com esses alimentos, né, os outros parentes da linha sucessória devem sim arcar com esses alimentos. E quando deixa de ser paga, como é que o auxílio, a pensão alimentícia, ela acaba? Tem um prazo definido? Olha, isso é uma dúvida bastante interessante e que gera bastante confusão também, porque é o seguinte, os alimentos, eles são obrigatórios até completar os 18 anos, certo? É obrigatório o pai ou a mãe arcar com os alimentos
até os 18 anos do seu filho, né? Até a maioridade. Porém, não existe previsão legal para se encerrar. Então, é importante que você que presta alimentos se atente que se você não pretende mais continuar arcando com esses alimentos, quando seu filho ou sua filha completar a maioridade, você entre com a ação de exoneração de alimentos. Essa sim é o único remédio, a única ação que pode de fato encerrar os alimentos. Se não, até lá você tem o dever de continuar prestando esses alimentos. Não importa se fez 20, se fez 24, se fez 35, se você não der entrada na ação de exoneração de alimentos, vai estar continuando obrigado a arcar com esses alimentos. E se parar de pagar automaticamente sem exoneração, vai para cadeia. Eu costumo dizer o seguinte, que uma das poucas coisas que é bem efetiva nessa questão de prisão é o não pagamento da pensão alimentícia, né? É verdade. Tarda, mas não falha. Muito bem. Em relação aí dessa parte de deixar de pagar, muitas dúvidas surgindo, as pessoas querendo saber, mas se o beneficiado, o filho, ou seja, ele já completou a maioridade, mas ele continua estudando, por exemplo. Isso é uma obrigatoriedade de permanecer com a pensão alimentícia? Sim, desde que seja comprovado que o filho está ali estudando, está no pré-vestibular ou está fazendo faculdade e não tem condições ainda de se manter, certo? Então, é obrigatório que o pai ou a mãe, né, continue ali assistindo até que se encerre essa necessidade. Doutor Vitor, obrigado, viu, pela sua participação, pela sua estreia aqui. Semana que vem, quarta-feira, você vai estar de volta aqui com uma outra temática, né? Aproveitar e convidar as pessoas através do número do WhatsApp da TV Sol ou do direct do Instagram aqui da emissora, sugerir um tema a ser tratado, enviar dúvidas, que sempre que possível a gente vai estar catando essas sugestões, obviamente com a intenção de esclarecer a população. Obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. Eu que agradeço a você e também a todos de casa.